Olá pessoal, meu nome é Heberto Marinho, sou professor de informática da UFRN Campus Canguaretama. Eu estou responsável pela disciplina de programação para a internet em Info 4 e esta é uma videoaula que vai tratar sobre sessions. Então agora nós vamos para a parte das sections, certo? Então para trabalhar com sessions, PHP, né? Então vou iniciar aqui lá no início já a tag PHP. Então, a primeira coisa, né, para trabalhar com sessions, eu tenho que usar a função session start. Então, session start. Pronto. A partir de agora eu posso usar sessions, tá? Então, eu vou usar uma variável chamada ni, que eu vou chamar de número de itens, certo? Vou iniciar ela com 0. Os meus itens, eu vou guardar ele num vetor, certo? Num array. E para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar fazendo um merge no meu vetor. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui, se eu selecionar esse, né? Eu vou colocar essas informações num vetor. Se eu selecionar outro além desse, eu vou colocar esse daqui também no vetor. Só que eu vou fazer um merge desse vetor com esse vetor, tá? Então, para isso, eu vou criar aqui minha seção session, certo? Eu vou chamar aqui minha session de itens e vou inicializar ela com array. Lembrando que eu poderia colocar qualquer coisa aqui, certo? Eu poderia colocar um string, poderia colocar um objeto, um vetor, mas no caso aqui, como eu vou ficar fazendo mesh, então eu vou colocar dentro de um vetor, né? Ficar fazendo mesh, eu inicializo ele como um array. Isso aqui vai ter a função do seguinte, é como se eu tivesse uma espécie de fazendo uma soma. E esse aqui é o elemento neutro da soma, tá? Então, além disso, eu vou criar uma variável chamada valor total igual a 0.0, certo? Ok. Então, a primeira coisa que eu faço, né? Vou verificar se i7 o quê? O botão. Então, se eu cliquei aqui no botão, aí eu vou verificar. Esse botão está sendo enviado pelo método post, então, post, né? Se i7 comprar, ou seja, se o botão, né? Se essa variável aqui está sendo enviada pelo método post, ela foi inicializada, ou seja, alguém clicou no botão, o usuário clicou no botão, eu vou fazer alguma coisa. Que coisa é essa, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, como eu sei quantos elementos tem aqui, ó, eu tenho 8 elementos, certo? E esses elementos, né, eu posso percorrer ele através de um for. Então, eu vou usar um for aqui, tá? E vou brincar aqui com as strings para poder trabalhar com esse for. Então, i igual a 0, por quê? Porque o meu primeiro elemento aqui, ó, ele começa com 0, certo? Então, para i igual a 0, enquanto i é menor, como eu sei já a quantidade total, né, de elementos, eu sei que são 8 elementos, então se eu inicializo do 0, eu só preciso verificar enquanto o i menor do que 8, né, porque eu vou de 0 a 7, e mais. Então, o que é que eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável c, essa variável c, né? Eu vou receber o valor de ni, eu estou preferindo fazer assim, e com essa variável c, que eu estou chamando de contador, né? Que eu vou fazer algumas coisas, tá? Aliás, desculpa, eu não vou fazer isso agora. Deixa eu colocar comentário, porque isso aqui eu vou fazer depois. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é verificar se o botão foi checado. Como é que eu verifico se o botão foi checado, né? Então, se i7 o quê? Então, o meu botão ele está sendo passado pelo método post,
está sendo passado para o método post, e ele está na seguinte configuração. Ele tem o nome ch seguido de um índice. E esse índice aqui, ele começa do zero. Então, vou verificar se 7, ou seja, se eu cliquei no botão, no checkbox, se eu marquei ele, o valor do name dele, ele vai ser diferente de vazio. Então, ele vai ter algum valor, né? Então, se i7, eu vou fazer alguma coisa. Que coisa é essa? Aí que aí eu venho para cá. Eu vou colocar aqui, vou criar uma variável C, vai receber NI, né? Número do item, né? Eu vou criar uma variável aqui desk. Essa variável desk, ela vai receber o valor da descrição, certo? Do meu item. No caso aqui, vai ser assim. Aí vai ser desk ponto, que é o operador de concatenação, o índice, certo? Vou criar outra variável aqui chamada QTD. A variável QTD vai ser aqui, post. A variável QTD lá no nome, né, do formulário eu botei QTD ponto um índice e valor, certo? O valor vai ser post também. Aí vamos ter aqui QTD ponto, aliás, QTD não, desculpa, PL, o índice. Pronto, agora eu tenho todos os valores que eu vou pegar linha a linha, né, daqueles elementos que foram checados, tá? Além disso, eu tenho um valor total, que eu vou fazer também isso aqui, valor total, ele vai ser, que eu inicializei com zero, ele vai ser mais igual à variável, né? Valor vezes quantidade. Então, valor vezes quantidade, a soma desses daí, né? Desses vários itens, vai me dar o valor total. Ok? Pronto, então estamos pegando todos os valores aqui, todas as informações do meu formulário, certo? Só para que a gente possa ver o que está acontecendo, certo? O que eu vou fazer? Eu vou imprimir algumas dessas informações, tá? Só para que a gente possa ver o que está acontecendo. Então, aqui no caso, né, se for checado. Se for checado, eu vou fazer o seguinte, echo, certo? Eu vou colocar aqui o item, certo? Vou botar aqui o item. E vai botar um espacinho aqui, descricão, que aí no caso vai ser desk, certo? Pronto, é o suficiente. Vou botar aqui um BR, só para a gente ver como é que está sendo feito, como é que está sendo feita aqui a nossa checagem, certo? Isso se o elemento for checado, mas se o elemento não for checado, else, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Aliás, eu vou colocar aqui o seguinte, aqui ao invés de colocar esse hífen, eu vou colocar assim, ó, só para simbolizar que o elemento foi checado, certo? Else, eu deveria fazer a mesma coisa, porque esses elementos aqui também eles vão ser enviados, certo? Então, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui, vou colocar aqui, e vou deixar aqui um hífen, certo? Então, quando eu checar um elemento, vai aparecer o elemento, né? Com ele checado aqui, só para a gente visualizar como é que fica, certo? Então, vamos voltar para cá, ok? Então, vou selecionar aqui o elemento 2, o elemento 4, 6 e o 8, só os elementos pares. Vou clicar aqui em comprar, vamos ver o que vai acontecer. Vai dar um warning, certo? Depois eu tiro esse warning aqui, linha 16, que aconteceu, linha 16.
Ok, depois eu tiro esse erro. Linha 16, tá, ele deu erro na soma, valor total, ok, depois eu tiro esse erro, depois eu tiro esse erro, mas vamos voltar para cá. Então aqui a gente vai ver o seguinte, deixa eu só comentar isso aqui para esse erro desaparecer, depois eu tiro essa informação. Pronto, então percebam aqui, ó, que o item 1, né, porque eu estou fazendo a correspondência aqui, ó, o 2 vai ser o índice 1. Então, aqui, ó, eu selecionei o 2, o 3, o 5, o 7, que seriam correspondentes ao 2, o 4, o 6 e o 8, certo? Então, ótimo, vamos voltar aqui para o código. Isso aqui eu não vou precisar, porque eu só preciso fazer alguma coisa quando ele for checado, certo? Então, aqui, tudo bem, ok, tá, certo? Então, eu posso comentar isso aqui também, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, quando eu pegar essas informações aqui, certo? Essas informações aqui, eu vou guardar ele numa seção, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou dizer que session, o session que eu criei aqui, ó, session itens, session itens vai ser igual ao quê? Eu vou usar a função array mesh, array mesh. O que é que eu vou dar no mesh aqui? Eu vou mesh a seção anterior, que já existia, com a nova seção que eu estou criando, certo? Aí como é que será essa nova seção, certo? Então, eu vou colocar aqui como é que será a nova seção. Deixa eu tirar esse. Pronto. Essa nova seção vai ser o seguinte, eu vou dar um merge nesse array com o array que eu vou criar. Então, como é que eu crio um array, né, em PHP? Array. Isso aqui é suficiente para criar um array, certo? Então, esse array eu posso colocar qualquer coisa aqui. Posso colocar 1,2,3. Então, esse array aqui, ele vai ter 3 elementos, tá? Só que o array que eu vou criar, ele não vai ser assim. Ele vai ser como, né? Ele vai ser a posição, que é que eu estou criando, né? Vai ser a posição do item associado a alguma coisa. Então, essa posição aqui é como se eu estivesse guardando o meu quais as linhas foram selecionadas, tá? Mas é suficiente? Não. Tá, então uma das formas de criar um array, né, é associando um índice a um valor. Então o que é que eu vou fazer? Esse C, ele está guardando a minha linha, é o número da minha linha. Então aqui, ó, NI, certo? O número da linha vai ser o C. Depois eu vou dar um incremento nesse NI, tá? Mas inicialmente, né, eu tenho aqui, falo de NI, vai ser C, certo? Aí o que que eu vou fazer? Na posição 0, né, aqui NI, 0, certo? Que você vai receber esse valor 0, eu vou fazer uma associação desse 0 com alguma coisa. Essa alguma coisa poderia ser a variável desk, certo? Então eu vou fazer isso aqui primeiro e depois eu vou melhorar isso aqui. Ok. Depois eu venho aqui para valor total. Ok, para cá. Só para a gente ver o que está acontecendo, eu vou fazer o seguinte. Se a variável ni for maior do que zero, eu vou listar tudo que tem na minha seção, certo? É para listar o que tem na minha seção, eu pego o código que é parecido com esse aqui, só que ao invés de incrementar o i, né, até 8, eu vou incrementar o i enquanto o i for menor do que ni, variável ni. Tá, e uma coisa que eu esqueci é o seguinte, toda vida que eu verificar a checagem de um elemento, eu vou incrementar o ni em 1, certo? Deixa eu incrementar o ni em 1.
ni mais igual a 1. Vou voltar aqui para o for. Ok. Então, esse ni vai ser a quantidade de elementos que foram selecionados, certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar os elementos que foram selecionados. Então, posso copiar isso aqui e vou modificar, certo? Então, aqui, ó, I é a posição do elemento que foi selecionado, certo? Desc é a descrição do elemento que foi selecionado, mas só que eu não vou mais colocar desc, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar assim, session, o nome da session, no caso seria itens, e o que que essa session guarda? Essa session guarda um array. Então, esse array eu preciso percorrer ele. Então, esse array ele vai ter n itens. Então, agora vamos ver o que que eu selecionei, né? Vou voltar para cá, deixa eu ver. Pronto. Então, aqui, ó, estão os elementos que eu selecionei. Tá? Se eu selecionar outros, por exemplo, aqui eu tenho o Tennis Nike, Dow, Shifter, eu vou colocar o Tennis Nike Revolution e o Tennis Run Adidas, Adidas Latin Run, certo? Vou selecionar só esses dois. Pronto. Revolution, Adidas Latin Run. Então, está funcionando, ok? Só que eu só estou guardando um item. E eu não quero guardar só um item, eu quero guardar mais itens. Então, o que que vai acontecer? Esse array, ao invés de usar um array quando eu tenho a correspondência de um índice com um valor, eu vou corresponder um índice a um outro array. E esse outro array, ele vai fazer com que esse array aqui, ele se transforme num array bidimensional, certo? Então, vou comentar isso aqui, para não termos problemas. E aqui, ao invés de ser desc, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, aqui vai ser um array. Vai ser um array. E dentro desse array, eu vou colocar outras informações. Espera aí. Dentro desse array, eu vou colocar outras informações. Então, eu vou colocar outro array correspondente, certo? Que vai ser o seguinte. Eu vou usar o índice ni para o número do índice, certo? A ordem do índice. Aí eu vou usar i. Vou usar task, certo? Aí eu vou guardar a variável task. Vou usar o índice QTD, e vou guardar QTD, a variável QTD. E o valor, vou guardar o valor também. PL, vou guardar PL. Pronto. Agora, eu não vou ter mais um índice, eu não vou ter mais a filtragem como tinha aqui, certo? Eu vou ter agora uma filtragem para um vetor que ele vai ser bidimensional. Então, aqui, ao invés de fazer isso aqui, ó, que eu tinha feito antes, certo? Itens é o nome da seção. Então, eu começo a contar a partir daqui. Então, vai ser um vetor bidimensional. A minha primeira parte, que é correspondente ao C, é a linha, certo? Então, quantos elementos tem? Continua aqui. Só que agora eu vou especificar qual elemento dessa linha eu quero selecionar. No caso, por exemplo, eu quero desk. O efeito vai ser o mesmo do que tinha antes, certo? Tanto que não mudou. Só que agora, se eu quiser adicionar outras coisas aqui, eu vou adicionar outras coisas. Por exemplo, eu vou adicionar o valor, certo? Então, eu vou colocar aqui.
vai ser a mesma coisa que tem aqui, só que ao invés de desk vai ser PL, certo? Então agora aqui, além disso aqui, vai aparecer o PL, o valor. Ótimo. Então assim eu tenho como pegar cada um dos meus elementos, certo? Então nós já temos quase tudo, falta apenas o valor, certo? O valor total. Então como é que vai funcionar o valor total? O valor total funciona o seguinte, tenho aqui o valor total, zero, e à medida que eu for aqui, né, selecionando os meus elementos, eu vou incrementando o valor total mais o valor, né, que valor vezes QTD, certo? Então vamos ver aqui se funciona. Deixa eu ver aqui no final vou mandar imprimir aqui eco valor total. Vou aqui botar valor total. Ok, então vamos ver aqui o que acontece. Não numeric set, então deu o mesmo erro que deu antes. Então, pessoal, o erro era um erro bobo, tá? Só o detalhe aqui, né? Porque eu tinha colocado o vírgula aqui nos valores e PHP trabalha com ponto, tá? Então, só colocar aqui o ponto. Ok. Então, agora a gente vai poder ter o nosso valor total. Então, a última coisa, né, que eu iria fazer é o seguinte, que o valor total, que eu vou somando o valor total, eu vou criar uma session para o valor total, certo? Então, vou criar uma session para o valor total e o valor total, deixa eu colocar aqui, ele vai receber esse valor. Valor total, tudo minúsculo mesmo, 100.0. Ok, e no final disso aqui, certo? Se eu clicar em comprar, né? Aqui eu vou ter que o valor session do valor total vai receber o valor total, ok? Aí isso aqui tá, vou deixar isso aqui só para a gente ver o valor total. Isso aqui também só para saber os itens que foram selecionados, mas depois eu vou retirar isso aqui. Ok, então vou selecionar 1 e o 3, aqui eu vou botar, deixa eu atualizar isso aqui primeiro para não dar erro. Ok, 1 e 3, 3, eu vou botar aqui 1 e aqui 2. Tá, então o valor total está aqui apresentado, os elementos, ok? Então, na próxima videoaula, eu vou mostrar como é que eu passo dessa tela para a próxima tela.